Pelo sinal da Santa Cruz, livrando Deus do Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Santo anjo, Senhor, mas a luz guardou, se a ti me confio a piedade, venha sempre me rege, guarda, governo, ilumina. Amém. Nós confiamos a vós, santas dominações, entregamos todos os nossos dons. O altas dominações, ocações, a paz e a vitória sobre as nossas mais inclinações, concupiscências, dominações elevadíssimas, reinar cada vez mais sobre nossa humanidade. Amém. São Miguel Arcanjo, defendemos nesses combates, ser nosso filho contra as maldades e os demônios, instantemente pedimos Deus sobre o império, vosso príncipe da celeste, com esse poder divino para espetar no inferno Satanás, os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Santo, 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 Senhor, Deus dos exércitos, céu e terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome de Deus nas alturas. No Brasil perdemos uma oportunidade preciosa, fantástica de interceder pelos nossos ministros ordenados. Sabe aquela parte da liturgia, da missa, da celebração da palavra, em que fala: o Senhor esteja convosco, respondemos: Ele está no meio de nós. Pois é o único país do mundo em que a resposta é essa. Em todos os outros países do mundo, na sua língua normal, vernáculo ou em latim, a resposta é: e com o seu espírito. Isso aconteceu após o Concílio Vaticano II, com a reforma dos missais. E o relato que se tem é que, o que eu vi, eu não lembro exatamente, não sei se foi com o professor Rafael Tonon, eu acho que foi com ele que eu vi esse relato específico de porquê, de como se deu essa diferenciação, né? Mas não foi ele certamente sabe, tem como buscar. Havia um cardeal ou um bispo brasileiro responsável no contexto do concílio, logo após ou durante, não sei, para tratar dessa reforma do missal para o Brasil, da liturgia, né? E houve como havia uma dificuldade com a língua portuguesa, era o único que falava português no grupo envolvido, ele colocou isso, né, possivelmente nas melhores intenções e com bons propósitos, e não foi tão, digamos assim, não houve nenhum critério do restante do grupo e dos responsáveis dentro da hierarquia, porque não se teve muita atenção à questão do idioma, né? A questão é a seguinte, dizer "e com o teu espírito" tem um poder muito grande quando fala no contexto da liturgia, porque veja só, tem vários trechos em que esse é só um principal, mas tem outros trechos em que se fala, em que o condutor, né, o presidente da liturgia, o sacerdote, o bispo, o diácono do rito litúrgico, né, ele fala algo semelhante: o Senhor está no meio de nós, é o mais comum, mas tem outros trechos que fala também. Aquele no início da missa que fala que a resposta é: bendito seja Deus reunido no amor de Cristo, também, o outro que a resposta seria com o teu espírito, né? Quando você fala com o teu espírito, você está devolvendo ao presidente da liturgia, o sacerdote, o bispo, o diácono, a bênção que ele coloca para a Assembleia. Isso no contexto da liturgia, principalmente da Santa Missa, mas também da liturgia da palavra, alguma outra liturgia, é muito poderoso, porque a liturgia é o centro do universo, né? No projeto salvífico de Deus, de Cristo, você tem o centro do corpo místico, o centro da realização da plenitude na liturgia da missa, né? O céu e a terra se integram em plenitude com a presença e as bênçãos de Deus. E os participantes da Santa Missa, da liturgia, eles são efetivamente participantes. Não são, o pessoal fala: eu assisti a missa. Isso é errado. O correto é dizer: eu participei da missa. Porque todo batizado, ele é ungido em Cristo, sacerdote, rei e profeta. E esse sacerdócio não é o sacerdócio ordenado, né? É o sacerdócio comum que você recebe no batismo. Esse sacerdócio, ele é exercido do modo mais pleno durante a liturgia, durante a Santa Missa, em que há uma participação efetiva
batizado junto com o presidente, né, presidido, quando é no caso do Santo Missa, por um sacerdote ou um bispo, naquele rito, né? E isso é acolhido por Deus por conta do graça do batismo, mesmo que esteja em pecado. A liturgia, ela provém do sacramento que está no interior de cada um, seja do ministro ordenado, seja do batizado que participa. Não importa, pode ser até um pecado mortal, pode ser até um pecado consentido. Se está participando da liturgia, aquela presença sacramental, ela é acolhida por Deus e tem um valor. Claro que se estiver em estado de graça, é potencializado, mas tem o seu valor mesmo de atingir os fins específicos, mesmo que sendo ungido pelo sacramento, seja do batismo, seja da ordem. Isso aí. Mas voltando à questão dessa fala, né? E com o teu espírito, o presidente lá da missa, da liturgia, ele fala: o Senhor esteja com você. A Assembleia responde: participante. E com o teu espírito você está devolvendo para ele essa bênção no rito da Santa Missa, no rito da liturgia. Isso aí é muito poderoso, não só para aquele momento, mas para a vida do padre, do bispo, do diácono. É um poder enorme. Imagina se ser feito diariamente, repetidamente, semanalmente, mensalmente, para aquele padre, para aquele bispo, para aquele ministro. Está se perdendo isso no Brasil, né? Se perde isso no Brasil. A resposta: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Está errado? Não está. Está duplamente certo. Primeiramente está certo porque realmente, onde dois e mais estiverem reunidos em meu nome, Ele está no meio de nós. Está no meio de nós. Agora veja qual o efeito disso. Deus vai passar a estar no meio de nós porque a Assembleia falou isso? Não vai estar, Ele já está no meio de nós. Tem algum efeito adicional? O único efeito é a consciência de quem está falando de que Deus está ali. Só tem isso. Não tem um acréscimo da presença de Deus porque fala isso. Deus está ali. Então você não acrescenta nada, né? Isso está um pouco no contexto. Eu imagino, naquela percepção, aquela mudança do rito, né, em que você virou o altar para a Assembleia, né? Antes o rito da Santa Missa era voltado para Deus, explicitamente. Não é que hoje não seja, continua sendo o rito para Deus, mas se colocou o presidente de frente para a Assembleia e daquela visão comunitária, né? Isso aí foi feito no mundo todo, com a missa nova, que é uma missa válida, uma missa que atinge plenamente todos os seus objetivos. Mas no Brasil, com duas coisas, né? Uma é aquela questão das respostas durante o rito eucarístico, né? Que não tem no resto do mundo, mas isso aí eu não vou entrar nem no mérito agora. Também não digo que seja ruim, que seja errado. Errado não é, mas não digo que seja ruim, e como também não é ruim dizer o Senhor Ele está no meio de nós. Um pouco nesse espírito, né? Da conscientização, aquela visão um pouco assim de que vem das comunidades eclesiais de base, de formar a cabeça da comunidade, de que eles têm o poder e a presença de Deus, e que tem, é bonito isso, só que na graça salvífica, em Deus, não é uma questão de certo ou errado às vezes, a questão é de ordem. O que é mais perfeito? O que tem de mais o plano e a vontade de Deus? Então, ao invés de dizer Ele está no meio de nós, que não é errado, tem o seu mérito, mas não acrescenta nada tão relevante, você dizer que com o teu espírito você está intercedendo pelo padre, pelo sacerdote, pelo bispo, pelo diácono que está presidindo. E você veja, tantos casos atualmente de suicídio do sacerdote, abandonando, crise na fé, abandonando. Será que alguns desses casos das últimas décadas de suicídio, abandono do sacerdócio, crises humanas, crise da fé, se tivesse sendo feito continuamente a cada Santa Missa, a Assembleia dizendo e com teu Espírito, será que isso não estaria sendo algumas dessas evitadas? Não sei, é um questionamento que eu coloco, né? É um questionamento que eu coloco. Agora, o que fazer, né? Assim, primeira coisa, eu disse que responder Ele está no meio de Deus está errado de duas formas. Primeiro, porque é verdade, tem um mérito. Segundo, por conta do contexto da obediência. A Assembleia dos Bispos do Brasil, aprovado pelo Vaticano,
né? Mais do que a questão da Assembleia, na realidade não foi no contexto da Assembleia Vista do Brasil, foi feito no contexto da reforma pós-concílio, reforma dos missais, né, da liturgia de pós-concílio, no contexto do Concílio Vaticano II, mas foi feito no Vaticano, então existe um ordenamento. Então é dever de obediência, sim, durante a Santa Missa, colocar isso. Por exemplo, uma missa realizada no Brasil, toda a Assembleia junta responde com o teu espírito, em voz alta, ou então o padre, e até às vezes o padre orienta e faz isso, está errado, porque está fora da obediência, você está faltando com a obediência, que é uma dos grandes, né, as grandes virtudes, né, os grandes deveres que os santos principados que zelam pela nossa caminhada na vida, das nossas instituições, da nossa tranquilidade de vida, eles prezam muito pela santa obediência. Então é dever de obediência fazer. Agora, você pode pensar durante a missa, você pode ou em mente dizer, ou ficar calado e pensar, e com o teu espírito, ou falar em voz baixa. Você está intercedendo, uma intercessão poderosíssima pelo presidente da Assembleia naquele momento, poderosíssimo, não é só para aquele momento, para a vida dele. Não está errado, você ou ficar calado, não está errado, e pensar, ou falar em voz baixa, não atrapalhando quem está do seu lado, isso não está errado. Tá? Então, assim, eu estou dando uma sugestão, uma orientação de uma intercessão poderosíssima. Porque uma pessoa que faça isso em uma missa é uma intercessão poderosa para aquele padre, aquele bispo, aquele diácono. No caso de diácono, um rito da palavra, uma outra liturgia, né? É isso. E outra coisa também, né, tem até relação com o título do vídeo, onde é que entra as santas dominações nessa história, né? As santas dominações, né, elas são o primeiro coro da segunda hierarquia, o coro dos ares. O primeiro, uma pequena diferenciação, forma de atuação, né? As santas dominações, assim como os outros coros, os 3 coros dos ares, né, as dominações potestades principados, eles dificilmente têm intervenção direta sobre o indivíduo, de modo corriqueiro, diferentemente da terceira hierarquia, santas virtudes, virtudes, arcanjos e anjos, né? No caso dos santos são os coros angélicos, né? Mas eu estou pensando também nos caídos, no caso da segunda e terceira hierarquia, notadamente da segunda. Então as dominações, que são o primeiro coro da segunda hierarquia, elas atuam nas estruturas de pensamento mais amplas, ideias, ideologias, religiões, esse conceito. Então, a Santa Igreja tem as santas dominações que fizeram por elas, né? Desde lá do período em que Jesus criou a Santa Igreja Católica, desde o período vindo do Espírito Santo de Pentecostes, desde esse tempo, santas dominações estão agindo, zelando, cuidando, e com muito zelo, com muita poder e propriedade pela condução das santas dominações. Do mesmo modo, as conferências nacionais de bispos em todos os países, eles têm as suas dominações que zelam por ela, né? Tem outros coros também, dos ares, santos potestades, santos principados também, em outros contextos, mas notadamente essas dominações, esse é um grande papel delas. E nos grandes problemas que houve, né, o primeiro cisma do Oriente lá, com ortodoxos, depois a reforma lá de Lutero, você teve ações de dominações caídas aí, e no contexto dos desdobramentos, você tem essas dominações interferindo para conduzir ao bom caminho, seja a própria igreja, seja esses desdobramentos, né, esses ramos apartados, né? Então, as santas dominações, elas agem nessas grandes estruturas ou formas de pensamento, ideologias, né, modos de pensar. Como elas agem. Elas agem também, digamos assim, como é que elas agem sobre as pessoas, assim? Ela não age geralmente sobre uma pessoa, mas quando em uma região, em uma área, em um país, todo mundo está pensando de um modo não tão apropriado, tem uma ação de uma dominação caída aí. Então, seja nos erros institucionais, estruturais, ligados à religião, ligados à filosofia, ligados à ideologia, seja nos modos de pensar de uma era, de
de uma região, você tem a ação das dominações caídas e a ação das santas dominações protegendo. Outro modo que as dominações trabalham, e as santas dominações também, né? Quando eu falo dominações, estou pensando também nas caídas, né? É sobre as lideranças, né? Sobre os fundadores de religiões, ideólogos, os grandes reformadores, no bom e no mau sentido. Você tem santas dominações e você tem dominações caídas interferindo. Então, o que eu quero dizer isso aqui você tem um embate aí, e eu não estou dizendo que necessariamente o modo como foi feito isso teve uma interferência direta de uma dominação caída, aceitada por alguém para fazer isso acontecer, mas pode ter tido uma interferência ali sutil, e que nessa briga as dominações caídas caíram e deixou de ser menos perfeito. Não estou dizendo que é errado, deixou de ser menos perfeito, poderia ser melhor, poderia estar melhor. Isso é uma percepção que eu tenho. E no caso da ação individual, das lideranças, você pode ter duas situações, né? Você pode ter uma situação de se deixar influenciar por uma dominação caída, no contexto das caídas, do dano, né? Você pode ter uma situação pelas fragilidades, né? Falta de virtudes, defeitos daquela liderança, ela se deixa influenciar por dominações caídas. Ou pode ter uma situação pior, mais consciente, de até uma adesão a uma consagração. Você tem isso, né? Naqueles ritos. Então você tem pessoas que às vezes até, de modo consciente, no livre-arbítrio, né? Em situações de liderança, hoje, ao longo da história, que aderiram, que são as dominações caídas, são os espíritos mais poderosos das ordens caídas, né? Então, se você tem um poder muito grande, maléfico, de alguém que uma situação de poder, de liderança, de influência sobre a humanidade, sobre a condição, que se ela se adere conscientemente às dominações caídas ou a uma dominação caída, isso é muito sério. Então, e no caso, essa ação sobre nós, né, pessoas que não têm essa posição das dominações, santas dominações caídas, né, elas se dão ou indiretamente, né, pelo reflexo do que elas causam nas estruturas de pensamento, organizações, religiões, ou indiretamente numa atuação delas sobre os coros da terceira hierarquia, virtudes, arcanjos, no caso as caídas, as virtudes arcanjos caídos, né, elas podem querer ter algum ordenamento que leve a alguma ação, ou pode ter, no caso das santas virtudes, santos arcanjos, santos anjos, pode ter algum ordenamento que leve a alguma ação direta, indireta, né? Termina sendo direta porque não tem. Então é muito raro acontecer uma interação direta, mas é uma ação a ser, dos mais maléficos, as ações das dominações caídas, e dos mais benéficos, o zelo, o cuidado das santas dominações, e é um campo a ser exorcizado, né? O trabalho do exorcismo é muito focado na terra, né? Terras, ares, céu, é muito focado nessa batalha das terras, possessões, infestações, mas existe um campo de batalha muito pesado nos ares, como São Paulo fala, né? Não é contra inimigos carniosos, mas contra principais e potestades nos ares, né? Ele não chega a falar nem das dominações dos ares, que é o mais pesado deles. Então, individualmente, comunitariamente, como igreja, né? Integrado aí com os coros angélicos, com as santas virtudes que nos colocam no corpo místico, com os santos principados, santos potestades, santas dominações. É importante também termos consciência disso, em enfrentarmos e combatermos, e isso aí é uma forma de proteger os nossos padres, bispos, diáconos, né? Porque é uma forma de ataque, né? Para destruir os planos de Deus, para fazer mal ao homem, né? É isso, né? Que nós temos essa consciência, e essa ação dos santos anjos em todas as hierarquias, elas não são, elas acontecem independente de tomarmos consciência dela ou não. Se nós nos voltamos para Deus, vivendo em comunhão com Deus, com a igreja, essas ações vão acontecendo. O desígnio dela é para não necessita da consciência, mas a tomada de consciência potencializa, né? Se Deus permite que nós saibamos e nos
e nos voltemos para isso, né? Não é que a ação, a consciência por si só e a intenção por si só vai ter valor sem as virtudes relacionadas, sem as ações, as intenções relacionadas conforme o desígnio de Deus, a vontade de Deus, na obediência, no amor a Deus. Isso aí não tem efeito, né? A cada coro é importante para ter os seus favores, cumprir com o que eles apregoam, com o que eles buscam para cada um. E no caso das Santas Dominações, o que eles querem, o que mais agrada às Santas Dominações é um coração puro. As Santas Dominações, elas são o coro do Imaculado Coração de Maria do Sagrado Coração de Jesus. Você vê como é poderoso. Esse coro aqui é o ápice da ligação da terra com o céu, né? Esse coro, esses coros, quando eles veem um coração consagrado, puro, eles se agradam muito disso, né? O coração puro, o coração consagrado. Então, você quer amizade com as Santas Dominações, tem um coração puro, com coração consagrado. E como eu fiz até num short, eles são o Espírito Santo ama um coração que está cuidado pelas Santas Dominações. Então, você que tem um amor especial pelo Espírito Santo, você que é carismático, busque ter um coração puro e consagrado e busque a ajuda das Santas Dominações e, junto com elas, protejamos os nossos padres, nossos bispos, nossos diáconos, entendendo também essas ações, sutis ações às vezes, né, que no mínimo impedem o mal, como tem, né, Nossa Senhora das Graças falou uma vez que ela derrama naqueles raios as graças, né, tantas graças que poderiam vir das mãos dela que não chegam na terra, né? Então não é que essa resposta ele está no meio de nós seja um mal em si, mas é outra resposta que o resto do mundo todo usa, que é e com o teu espírito tem muito mais graças associadas a ela, né? Principalmente para os padres sacerdotes, bispos, diáconos, que retornam para todo o povo, para toda a igreja, para o corpo místico de Cristo, no caso do Brasil, né? Então é isso, que nós busquemos essa amizade com as Santas Dominações, temos consciência desses caminhos e contribuamos com ela, porque é a função delas, no contexto da Igreja Católica, zelar pelo bem da Igreja em última instância, né? O principal coro nesse sentido, o coro das Santas Virtudes, o sétimo coro, ela zela para que cada indivíduo faça parte do corpo místico. As Santas Dominações zela pela Igreja como um todo, seja a Igreja Católica como um todo, seja a Igreja, a conferência de um país, seja uma igreja particular, uma arquidiocese, uma diocese, um patriarcado. Então, que elas nos orientem. Nós confiamos a vós, Santas Dominações, entregamos todos os nossos dons, votos, dominações, alcançamos a paz e a vitória sobre as nossas mais inclinações consciências. Dominações elevadíssimas, governai cada vez mais nossas almas, nossos corpos. São meu arcanjo, defendemos nesse combate, sendo auxílio contra as maldades dos demônios, tanto humildemente pedimos Deus soberano império e vosso príncipe da milícia celeste, com esse poder divino, precipitar no inferno Satanás, outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, céu e a terra proclamam vossa glória, nas alturas, bendito que vem no nome do Senhor, nas alturas, pelo sinal da Santa Cruz, livrai Deus, o Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.